Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar, na aula passada nós falamos dos instrumentos musicais. Vocês assistiram um vídeo explicando os instrumentos musicais, né? Quais instrumentos musicais alguns instrumentos, são muitos instrumentos musicais, mas alguns que nós podemos tocar. Então aqui eu tenho alguns instrumentos também, mas eu vou mostrar e eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses instrumentos musicais. Os instrumentos, nós dividimos, além das famílias, né? A gente também divide pela forma como que é feito o instrumento. Então existe o instrumento de percussão. O que é percussão? Percussão, a gente precisa bater para tirar som. Se você não fizer nada, não sai som. Se eu pegar, por exemplo, esse instrumento aqui, que é um bongô, o bongô, paradinho aqui, ele não sai som. Ele só vai sair som quando eu bater no instrumento, tá? Mas não é bater muito forte, é só para tirar som do instrumento. Então, isso é percussão. Percussão é quando a gente precisa bater para tirar som, tá certo? Então, eu vou mostrar alguns instrumentos de percussão, porque existem formas de percussão também. Então, esse daqui é o bongô, tá? O bongô, muita gente já conhece. Tem um tamborzinho maior aqui desse lado, né, ó, e um tamborzinho menor desse lado. Então a gente tem que bater, ó, para tirar som. Aqui vai ter um som e aqui vai ter outro som. E você mistura os dois sons e toca o bongô, que é instrumento de percussão. Precisa bater para tirar som. Vamos para outro instrumento de percussão, ó. Esse daqui, ó, que vocês estão vendo, ó, também é um instrumento de percussão. A gente chama de djembe, tá? Esse é um couro muito bem esticado. E isso daqui é uma semente, gente. É uma semente grandona. Muita gente deve conhecer, os pais principalmente, que chama cabaça, tá? Então é uma semente bem grandona e é usada essa madeira para fazer o instrumento. E aqui a gente amarra com várias cordas esse couro aqui. E o djembe também é um instrumento, ó, que tem que bater para tirar som, tá bom? Tá bom? Então é o djembe. Outro instrumento também que a gente precisa bater para tirar som, que também é muito conhecido, é esse grandão aqui, ó. Eu vou até virar um pouco a câmera para vocês. Então, ó, deixa eu só virar um pouquinho aqui, ó. A câmera já virou. Ali, ó, esse instrumento que está aqui do lado, ó, é o instrumento que é o surdo, tá? Ah, ele é surdo? Não, é o surdo, ele é chamado de surdo. E ele é grandão e a gente toca com essa baqueta que tem essa ponta aqui, ó. Parece um microfone, né? Então, a gente toca com essa. E esse instrumento aqui também é um instrumento de percussão. Por quê? Nós precisamos bater para tirar som dele. Ele tem um som bem forte e grave, ó. Esse é o surdo, tá? Então, é muito usado no samba, em muitas músicas que a gente toca aqui no Brasil. Tá bom? Então, esses foram os instrumentos de percussão que a gente precisa bater para tirar som. Agora, eu vou mostrar instrumentos de percussão que a gente não bate para tirar som. Por exemplo, esse daqui. Tá vendo? Esse daqui são muitas chaves. Olha quantas chaves tem aqui. Muitas chaves. E essas chaves aqui fazem um efeito. O que é esse efeito? É um som. Só que não precisa bater, você não vai bater nas chaves. Você vai balançar, ó. Olha o som. Parece uma coisinha, uma chuva, alguma coisinha assim, né? É bem bonito o som disso. Isso é um som de percussão também. Só que é efeito. O que é efeito? Efeito. A gente não precisa bater para tirar som, a gente mexe no instrumento e o instrumento faz som. Agora aqui, ó, outro também. Esse daqui, ó, é feito de semente também. Seus pais vão lembrar que isso daqui é jatobá, tá? Jatobá. E a gente pega a semente do jatobá, tira a parte de dentro, né?
e amarra tudo junto, ó. Olha o som que faz. Diferente, né? Ouve o som desse para depois ouvir o som do outro, ó. Agora ouve o som do outro. Ouve o som desse. Bem diferente. Então, esses são instrumentos de efeito. Então, é percussão também, mas instrumentos de efeito. Chocalhos. Existem chocalhos de um monte de tipo. Esse daqui, por exemplo, é de lata de Nescau. Tá? Esse daqui é de garrafinha de suco. Essa daqui é latinha de metal, tá? Latinha normal. E esse daqui também é latinha de potinho de Nescau ou de Toddy. Então, tudo isso daqui é chocalho, ó. Que a gente também precisa não bater no chocalho, mas movimentar, ó. A gente precisa movimentar o chocalho para poder tocar. E a gente movimenta como, ó? A gente movimenta para frente e para trás. Tem muita gente que faz para os lados, para cima. Não, é para frente e para trás. Então, ó, vou virar de lado, ó. A frente é lá, ó. Então eu vou para frente e para trás, ó. E não é muito movimento, é pouco movimento, ó. É assim que a gente toca o chocalho, tá certo? Então esse também é o chocalho. Então esses foram os instrumentos de percussão. Agora eu vou colocar instrumentos de corda. O que é uma corda? Corda é uma coisa esticada, um fio esticado. E quando a gente estica esse fio e toca nele, se ele estiver bem esticado, ele faz som. Então isso são instrumentos de corda. Então, por exemplo, o violão é um instrumento de corda. Ele tem 6 cordas, tá? Tem todo esse corpo do violão aqui, que esse corpo é uma caixa de madeira que serve para fazer o som. E o som sai aqui pela frente. Então esse é o violão, que é um instrumento de corda. Tocamos com as duas mãos, ó. A gente toca com as duas mãos, batendo nas cordas, né? A gente bate nas cordas, mas não é para dar surra nas cordas, senão quebra o violão e as cordas. Mas a gente, ó, toca nas cordas, ó. A gente toca nas cordas com os dedos, ó. E aqui a gente aperta algumas cordinhas nas suas casinhas. Então é assim que a gente toca o violão, que é um instrumento de corda, tá bom? Outro instrumento de corda que talvez vocês não saibam, esse grandalhão que está aqui atrás, ó. O piano. Como ele é um instrumento de corda? O piano é um instrumento de corda porque dentro do piano, aqui dentro, ó, tem muitas cordas, estão muito bem esticadas. E essas cordas, quando a gente aperta uma tecla aqui, ó, o martelinho vai lá na corda e bate na corda. Batendo assim na corda faz o som. Então, ó, ele é um instrumento de corda, tá bom? Muita gente não sabia, mas é um instrumento de corda. Tem o teclado. O teclado não. O teclado é um instrumento eletrônico, que nem o celular, que nem a TV. Então é um instrumento eletrônico. Precisa ligar na tomada para sair som. Se você não ligar o teclado, não vai sair som. Agora o piano não precisa ligar na tomada. Se você apertar qualquer tecla aqui, ó, vai sair som, porque tem um martelinho batendo lá. Tá bom? Então, esses dois foram os dois instrumentos de corda que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu quero mostrar os instrumentos de sopro. Quais são os de sopro? Porque a gente precisa soprar para tirar som. Então, aqui eu tenho 2 instrumentos de sopro. Um bem facinho, que é a flauta, que vocês já conhecem. Então, a flauta doce é um instrumento de sopro, tá bom? E fala assim, por que chama flauta doce? Porque ela tem gosto de chocolate ou porque as pessoas achavam que ela era um doce? Não, porque vem do italiano que falava flauta dolce, que era um som doce. O som da flautinha era um som muito doce. Então eles colocaram o nome de flauta dolce, que seria uma flauta doce, o som era doce. E isso ficou. E aqui ficou a flauta doce, que é essa pequenininha aqui, que tem muitas flautas. A
coisa que mais tem é flauta, tá? Então, essa daqui é a flauta doce que a gente precisa soprar para tirar som, ó. Então, essa é a flauta doce. E aqui eu tenho um outro instrumento, eu não ia mostrar um monte de instrumento, mas aqui é um outro instrumento grandão. Olha, esse daqui é o clarinete, tá? O clarinete para quem já assistiu o Bob Esponja. Quem já assistiu o Bob Esponja vai lembrar do clarinete, porque o clarinete é o instrumento que o Lula Molusco tocava no Bob Esponja. Então esse é o clarinete, tá? Ele é grandão, bem maior do que a flauta, ó. Deixa eu pegar a flauta, coloca a flauta perto do clarinete, olha, ele é bem grandão, mais do que o dobro. Então o clarinete ele tem um som também de sopro, mas ele é mais forte do que a flauta, ó. Escuta. Esse daqui é o som do clarinete, tá bom? Que ele é um som mais forte do que a flauta. Então, é um instrumento de sopro também, como a flauta. Então, aqui, ó, mostrei instrumentos de percussão, aqueles que precisam bater para tirar som. E alguns de efeito, que precisa só balançar. Mostrei instrumentos de corda, que é o violão e piano aqui, que precisam ter corda, tocar nas cordas para sair som. E mostrei instrumentos de sopro para vocês. Tá bom? Alguns outros instrumentos, tá? Bom, gente, muito obrigado pela aula. Um beijo para todos vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.